começa a julgar a ação que pode cassar o mandato e tornar inelegível o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente, direto para o TSE. O processo tem a ver com a acusação de uso da máquina pública na campanha de 2022. O julgamento já começou, pode ser concluído hoje. Janaína. Oi, Tiago, já começou sim, viu? Agora, quem está ali defendendo em sustentação oral, os advogados de todos os réus ali nesses recursos, são dois recursos, né, que estão sendo julgados hoje. Logo depois das sustentações orais, quem vai falar vai ser a ministra Isabel Galotti, que é a relatora desse caso, né? E aí ela vai votar, e já há uma previsão aí que ela vote pela cassação dessa chapa que foi eleita em 2022, reelegendo Cláudio Castro para o governo do estado do Rio de Janeiro. Então, quais são esses dois recursos? Um recurso que foi apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, né? E o outro recurso apresentado pela coligação da qual tinha Marcelo Freixo ali, candidato ao governo do Rio de Janeiro, né? Na disputa ali junto com Cláudio Castro em 2022. Então, são dois recursos contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que no ano passado absolveu Cláudio Castro dos crimes de abuso de poder político e abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Qual é a acusação, Tiago? A acusação seria de que Cláudio Castro ali na campanha criou cargos temporários para ser beneficiado e aí acabar sendo reeleito, né? Foram cargos que foram criados por meio da Caperj, que é uma fundação no Rio de Janeiro, e também por meio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E nesses cargos temporários teriam sido alocados, contratados, pessoas ligadas ao PL, aliados de Cláudio Castro, que teriam atuado ali como cabo eleitoral. Essa é a acusação da PGR. Além do governador, quem também foi absolvido pelo TRE do Rio de Janeiro no ano passado e é alvo desses recursos agora, foi o então eleito ali a vice-governador, que é o Thiago Pampolha, e hoje ele não está mais no governo, inclusive ele está no Tribunal de Contas do Estado, e também o atual presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União. Na ocasião, no TRE, Thiago, também foram absolvidos alguns deputados estaduais, deputados federais, também o ex-presidente da Caperj, que é o Gabriel Rodrigues Lopes. Então, a PGE pede a cassação de Cláudio Castro, da chapa que foi eleita ali em 2022. A Procuradoria alega o seguinte, que aprova sim no processo, reconhecendo a prática do abuso de poder político e abuso de poder econômico com gravidade suficiente para duvidar da legitimidade do pleito que reelegeu o governador Cláudio Castro. Ambos esses recursos, Thiago, foram apresentados ainda no ano passado, tá? Porque essa decisão do TRE foi em maio, ali em meados de maio, e em agosto os dois recursos foram apresentados ao TSE, mas só agora eles foram incluídos na pauta. Inclusive, foi incluído na semana passada, exatamente um dia depois da mega operação no Rio de Janeiro, ali contra o Comando Vermelho. Coincidência ou não, foi incluído um dia depois e hoje está sendo julgado. A justificativa é a seguinte: a ministra Isabel Galotti, que é a relatora desses processos, ela está de saída do TSE, então ela precisou liberar todos esses julgamentos, todos esses processos para julgamento que estavam nas mãos dela. Essa é a justificativa. Então agora estão falando ali os advogados de defesa, depois a ministra, ela vota. Há uma expectativa também para um pedido de vista, tá, Tiago? Relembrando que aqui no TSE, o colegiado é composto ali por ministros do STF, do STJ, advogados que são também indicados pelo presidente da República, dos ministros do STF, quem compõe, além da presidente do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia, também os ministros Cássio Nunes Marques e também André Mendonça. Tiago. Janaína, você volta daqui a pouquinho com outras informações nesse julgamento. Expectativa, como a Janaína trouxe, de um pedido de vista, mas já você volta. Antes de eu chamar os nossos comentaristas, só queria acrescentar que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou também nesta terça-feira, agora há pouco, antes dessa sessão, o registro do Estatuto do Partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL. Na prática, o registro viabiliza a criação de uma nova sigla, que será a 30ª do país. Essa análise do tema pela Corte Eleitoral
é uma etapa necessária para garantir a participação no processo eleitoral. O direito de receber recursos dos fundos partidários e eleitoral, o acesso à propaganda no rádio e na televisão, a exclusividade de uso do nome escolhido, número, siglas e símbolos. Vale lembrar que para lançar um candidato e concorrer a cargos nas próximas eleições, os partidos políticos devem ter, claro, os estatutos registrados no TSE até 6 meses antes do pleito. Cristiano Vilela e Nelson Kobayashi. Claro, falando sobre a situação do governador do Rio de Janeiro, como a Janaína destacou, né, coincidência ou não, esse caso vem agora no TSE nessa semana seguinte à operação no Rio de Janeiro, mas eu te pergunto, Vilela, mesmo com um pedido de vista, se o processo for à frente, ele pode ter efetivamente o mandato cassado, não tem mais para quem recorrer, se o TSE decidiu, acabou? Olha, Tiago, tecnicamente sim, ele pode ser cassado, ter o seu mandato cassado, a partir do momento em que houver o julgamento definitivo por parte do TSE. Evidentemente, existe a possibilidade de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para alegar alguma falha do ponto de vista constitucional, algum direito constitucional que não tenha sido percebido, e nesse sentido é possível que liminarmente o Supremo Tribunal Federal venha a conceder uma liminar para que ele permaneça no cargo. Agora, ordinariamente, havendo esse julgamento, havendo a decisão definitiva por parte do Tribunal Superior Eleitoral, já é suficiente, sim, para fazer com que ele perca o cargo e, com isso, haja a convocação de um novo processo eleitoral, de um processo eleitoral suplementar para as eleições ao governo do estado do Rio de Janeiro. Aliás, nesse caso seria interessante porque teríamos não apenas o governador, mas também o vice-governador e o presidente da Assembleia Legislativa, que são nomes envolvidos e que teriam, com isso, seus mandatos cassados. E, de qualquer forma, o Kobayashi, aí fica talvez um vácuo no Rio de Janeiro. Agora, eu te pergunto o seguinte, claro que é uma análise técnica, mas eles podem observar a questão da segurança no Rio de Janeiro e adiar essa discussão, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, Koba? Não, não podem. Não devem, porque o que está em julgamento é só a acusação de abuso do poder político. Qualquer elemento fora desta acusação, imputação de ilícito eleitoral, seria um julgamento estranho ao objeto que foi proposto, né? O que se chama no direito de julgamento extra petita. Mas a gente sabe que as cortes superiores, até pela maneira de indicação de seus membros, têm uma veia política mais acentuada do que os tribunais regionais, os tribunais de justiça do Estado. A gente até percebe isso com o timing, é uma coincidência muito grande dessa pauta, deste processo ser bem agora no meio da repercussão toda da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada. Agora, Tiago, em relação ao mérito, eu acompanho integralmente o Cristiano Vilela, até porque não falaria jamais nada diferente do que ele traz. Ele é um dos maiores especialistas no país de direito eleitoral. Só queria destacar a demora para que isso venha a ser julgado. Nós estamos falando da eleição de 2022. Ano que vem já tem eleição de novo para governador. E só agora, 2025, 3 anos depois, é que esse recurso vai sendo julgado. Ou seja, veja a insegurança, a instabilidade de um mandato de um governador de estado, e principalmente no caso como um estado da importância do Rio de Janeiro, seu vice, presidente da Assembleia. A gente já tem a justiça eleitoral como sendo uma das mais rápidas de todo o sistema judiciário, mas ainda assim é muito lento e isso causa muita insegurança. Eu quero tirar 2 dúvidas com você, Vilela, aproveitando já que o Kobayashi falou, né, o nosso especialista aqui. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o mandato dele, por mais que haja a possibilidade, como você citou, de recorrer ao Supremo. No dia seguinte que a decisão for publicada, você me corrige em relação aos termos técnicos, mas ele já não assume mais, ele já não vai dar expediente no governo do Rio. Então essa é a primeira questão. Em segundo, se os 3 estão envolvidos, o governador até uma próxima eleição seria o presidente do TJ, é isso? Não, seria o presidente da Assembleia Legislativa, que no caso não vai ser o cassado, mas vai ser o seu substituto. Sim. No caso, o vice-presidente que vai estar assumindo o comando da Assembleia Legislativa naquele momento. Com relação ao timing e que isso eventualmente acontecendo, lembrando que não existe ainda o julgamento definitivo,
Legislativo, estão ainda no momento das sustentações orais dos advogados, mas caso haja um julgamento pela cassação do mandato, no caso do governador do estado, e que haja a publicação dessa decisão, eventualmente possa até haver algum embargos de declaração e haja a publicação também dessa decisão, com isso será oficiado a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro para que proceda a intimação do governo do estado e da Assembleia Legislativa para que declare o cargo vago. E aí, uma vez declarando o cargo vago, a Assembleia Legislativa apresente o nome do presidente em exercício, que seria o vice-presidente, haja vista que o titular também teria sido cassado, para que ele venha a assumir o cargo de governador enquanto a Justiça Eleitoral convoca eleições suplementares.